Portugal, que entrou para a CEE há 40 anos, os fundos europeus ajudaram a transformar este país, desde as infraestruturas até ao nosso tecido empresarial. Até hoje, Portugal recebeu cerca de 160 mil milhões de euros vindos de Bruxelas. Caldas da Rainha. Vamos começar para a 8. Esta rota com portagens é mais rápida. Muito boa tarde, meio-dia no continente e na Madeira, são 11 horas da manhã nos Açores. Na linha do Oeste está em curso a modernização com investimentos financiados em parte com fundos europeus, seja na eletrificação, seja na reposição de cabos nas passagens de nível. Faz esta viagem com muita frequência? Não, uma vez por mês só. 2 vezes por ano. É a primeira vez que estamos a fazer. Por agora, a viagem demora cerca de 2 horas. No final, podem cortar meia hora. Mas a entrada de Portugal na CEE em 1985 não travou o abandono da ferrovia. Para quem vai de carro, a viagem é muito mais rápida. Demoramos cerca de 1 hora e 10 minutos. É certo que estamos na autoestrada há 40 anos, nem sequer isso era uma hipótese. Pelas estradas nacionais, demoraríamos o dobro. Nos últimos anos, a paisagem mudou. Ao crescimento populacional, juntaram-se parques industriais com impacto na paisagem agrícola. Tornou-se mecanizada e a produção obedece a regras de Bruxelas. Saímos agora da autoestrada. Vamos conhecer uma empresa familiar com mais de 3 décadas, que produz essencialmente fruta do Oeste. Portanto, o ciclo da pereira começa por volta de março, abril, até chegar a agosto e termos depois a parte da maturação e a colheita. São 80 hectares de peras, maçãs, morangos, batata doce, pêssegos e ameixas. O negócio cresceu com a ajuda de Bruxelas, com um volume de faturação superior a 3 milhões de euros por ano. Os fundos europeus, na parte do investimento, foram bastante utilizados quer para as plantações, quer para os sistemas de irrigação. Nós não podemos estar a fazer um investimento e as regras estarem constantemente a mudar, para além da imensa burocracia. Portanto, podemos considerar os fundos como uma oportunidade, mas, por outro lado, temos realmente estes grandes desafios. Very fast. Um dos problemas é a falta de mão de obra. Aqui, mais de metade dos trabalhadores são estrangeiros. Obrigado, Filipe. Até à próxima. Como percebemos, também na agricultura os fundos europeus permitiram transformações estruturais na Zona Oeste, mas não só. E a aposta reflete-se também na modernização industrial, recuperando saberes ancestrais, como é o caso da cerâmica. Ajudou-nos a ser mais competitivos, ajudou-nos a modernizar a fábrica, ajudou-nos a comprar equipamentos. A disponibilidade de tesouraria não é sempre imediata e, portanto, isto permite-nos alavancar e sermos mais rápidos na concretização destes projetos. Não falta ambição nesta fábrica com 140 anos, perto de 380 empregados. Exporta para 85 países e com 14 milhões de euros de faturação o ano passado. Há que pagar o empréstimo a Bruxelas e mesmo a fundo perdido há que justificar metas. Essas métricas têm que ser preenchidas, esses objetivos têm que ser feitos. Efetivamente, estes fundos permitem-nos alcançá-los mais rápido. Isto também permite criar mais postos de trabalho. A aposta na mobilidade fez encurtar distâncias e diminuir o custo das viagens, tornando as empresas mais competitivas. É caso para dizer que os fundos europeus foram mesmo uma verdadeira autoestrada. É o caso da A8. Parte dela, construída com verbas vindas de Bruxelas, tem quase 136 km e liga Lisboa a Leiria. A rede de autoestradas aumentou 15 vezes desde 1985, de 200 para 3 mil quilómetros. Mas ao contrário da autoestrada, a ferrovia teve uma redução significativa. Até 2000, cerca de 1000 quilómetros de linhas foram encerradas. Só 15 anos depois é que se começou uma fase de recuperação, fase essa que ainda está em curso. Assim, a jeito de balanço, sabes quanto é que Portugal já recebeu desde a adesão à CEE? Cerca de 160 mil milhões de euros. Sem também esquecer que Portugal também contribui para o orçamento comunitário. Mas recebe mais do que aquele que entrega. E Portugal começou a preparar esta entrada na Comunidade Económica Europeia
muito antes do pedido de adesão, que aconteceu em 1977. Depois de formalizada a intenção junto de Bruxelas, seguiram-se 8 anos de difíceis negociações até à assinatura do Tratado de Adesão em 1985. Entre 1977 e 1985 foram precisos 8 anos de negociações e de diplomacia para conseguir convencer a Europa a receber Portugal na Comunidade Económica. E mesmo antes do pedido de adesão, o então primeiro-ministro Mário Soares já tinha visitado todas as capitais da comunidade para angariar a solidariedade dos outros 9 chefes de governo. Que vão estar numa posição compreensiva e de interesse e de respeito por Portugal. A aventura começou a 28 de março de 1977, com o pedido formal de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. A 19 de maio de 1978, a Comissão Europeia pronuncia-se a favor e, em junho desse mesmo ano, o Conselho de Ministros da CEE dá o seu aval por unanimidade. Só em outubro de 1984 é que é assinada a Declaração Comum do Conselho Europeu, Governo Português e Comissão Europeia, tornando o processo irreversível. Como se sabe, o Partido Comunista Português tem-se manifestado contrário à integração de Portugal no mercado comum. Consideramos essa integração um ponto fundamental da conservação e consolidação da democracia em Portugal. Não foram levantados entraves políticos à entrada de Portugal, mas os dossiês concretos geraram por vezes muita tensão. França temia a concorrência dos vinhos portugueses, o Luxemburgo a imigração. Itália e Grécia não queriam competir com a agricultura portuguesa. A integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia vai modificar profundamente os nossos hábitos de vida, de trabalho, a nossa maneira de viver. Vítor Constâncio foi presidente da Comissão para a Integração Europeia. Percorreu a Europa comunitária e participou em muitas dessas reuniões negociais. Das questões que foram levantadas, as duas que efetivamente foram as mais discutidas, foram as questões relativas a problemas agrícolas e a problemas regionais. Espanha negociou a adesão ao mesmo tempo que Portugal, mas Lisboa quis manter sempre as agendas separadas. E a 12 de junho de 1985 cumpriu-se o sonho europeu para os dois países com a assinatura do tratado no Mosteiro dos Jerónimos. Portugal, estou certo que tudo fará para que o seu acesso às comunidades se traduza numa contribuição e num estímulo positivo para a dinâmica de um tal projeto europeu. Quase um mês depois da assinatura do tratado, a 10 de julho de 1985, a Assembleia da República ratifica a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia.